Olá, boa tarde, que alegria estar com você nesta terça-feira, dia 5 de outubro, começando para todo o Brasil ao vivo o programa A Vida em Foco, seu programa de todas as tardes aqui da TV Evangelizar. E no programa de hoje você vai aprender algumas dicas para adubar as plantas aí na sua casa com alguns restos de comida que certamente você tem aí. E quem traz essas dicas pra gente é a paisagista Cris Semer, que já está aqui no nosso cantinho cheio de flores ali. Tá bem bonito hoje o nosso estúdio aqui. Tudo isso para você a partir de agora e muito mais aqui começando A Vida em Foco. Olha só, a dica que vem agora para você não só vai ajudar as suas plantas, deixá-las mais bonitas na sua casa, como também vai te ajudar a dar uma utilidade para alguns restos de comida, né? Aquele lixo orgânico que você tem aí, que gera na sua casa todos os dias. E eu estou aqui com a Cris Semer, que é paisagista. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Obrigada, prazer. Deixou tão lindo aqui o nosso cantinho hoje, né? Todo cheio de plantas, florido. E eu vi que você está com alguns segredinhos aí. Sim, segredinhos caseiros, né? E que que nem você falou, todo mundo vai ter em casa. Então isso que é a parte boa. Eu tenho disso daí aos montes todo dia. Então já vou, além de dar para as minhocas, vou dar para as plantas. Isso. Então, na verdade, assim, a gente tem que pensar, Carol, que, por exemplo, as plantas, elas também precisam de comida, assim como a gente. Só que elas comem de uma maneira diferente, né? Tá. Então a gente come os alimentos lá, a fruta, a verdura, o carboidrato. E a plantinha, ela precisa de alguns nutrientes específicos. Então, ela utiliza, assim, meio que 13 nutrientes. 13? Mas 3 desses 13 são os principais, o que ela mais come, em quantidade. Então se a gente focar nesses 3, a gente vai estar nutrindo bem a planta para ela ter... Sim, força. Exato. Na verdade, assim, a gente, claro que de uma maneira geral, a gente tem que procurar dar um pouquinho de tudo, mas esses 3 são os principais. Então, se você focar nesses 3, realmente você consegue suprir essa questão pro desenvolvimento dela, pro crescimento, né? Legal. E esses 3 a gente tem aqui são esses. na nossa casa, né? Que legal. Então, isso que é bacana. Então, isso aqui seria café esse primeiro? Isso. É pó de café ou é a borra do café? É a borra do café. Então, bem importante. Faz diferença. Faz diferença porque o pó, quando a gente abre da embalagem direto, ele é muito forte, ele tem muita concentração, daí é muito ácido, tem muita concentração ali do nitrogênio. Então, quando a gente passa com água quente, essa concentração diminui. E aí, por isso que fica perfeito. Por isso que a borra do café é que é o ideal, então, que é esse daqui, né? Então, o primeiro seria a borra do café. Depois ali você tem o quê? Casca de ovos aqui? Isso, casca de ovos. Deixa eu só te falar que a borra do café, ela entrega nitrogênio para a planta. Então, essa comidinha da planta que eu estava te falando é a função do nitrogênio, que na verdade o nitrogênio é uma das coisas principais das plantas. Então, responsável até pelo verdinho ali, também junto com a clorofila e com outros processos. Então, assim, a borra de café é rica em nitrogênio. Então, por exemplo, quando a planta está mais amarelada, pode ser falta de nitrogênio? Pode ser falta, pode ser falta. Pode ser excesso também. Tem gente que coloca demais, adubo demais também não pode, né? O bom desses adubos que a gente vai falar hoje é que não tem esse perigo do excesso. Porque a concentração dos nutrientes é mais amena do que o adubo que a gente compra, por exemplo, no garden, né? Então isso é bem legal falar, porque daí não tem esse perigo de dar excesso. Agora, normalmente, quando você está muito tempo sem adubar a planta, e aí acaba que a planta começa a amarelar, pode ser falta de nitrogênio, você consegue equilibrar com uma borrinha de café, por exemplo. Cris, e no caso, quando usar esse café, essa borra? Porque passou o café ali, ele tá quente ainda, precisa esfriar, já pode pôr direto? Qual que é a indicação? Então, na verdade, a indicação é que esfrie. Tem várias formas, então não coloque quente. Úmido, não tem problema. Eu não coloco úmido pelo simples fato, mas você pode até colocar. Então tem várias formas de usar, isso é bacana também. Esse daqui, essa borra aqui, eu não sei se consegue pegar bem, mas eu vou abrir aqui, tá? Então essa borra aqui, ela tá sequinha, tá bem seca. Se era o pó do café puro, ele parece o pó do café de volta. Parece, né? Mas não é a borra. Então, na verdade, porque eu tiro ele molhadinho, seco lá no sol, deixo secando lá uns 2, 3 dias e depois eu guardo.
Quando a gente usa úmido, aí a gente tem que cuidar para dar uma incorporada no solo. Porque se a gente deixa ele superficial, ele pode criar um bolorzinho, coisa que já não é tão legal para a planta. Então tem muita gente que usa ela molhada, mas daí incorpora na terra, dá aquela mexidinha. Agora, se você não puder mexer, se for uma planta que não tem como, aí é melhor deixar secar. Melhor secar, e daí você pode incorporar depois no solo também, né? Aí aqui, Carol, que você estava falando, então já a gente tem... A casca do ovo. A casca do ovo. A Carol já é ligeira, né? Mas aqui parece aveia também. Ó, eu trouxe a casca do ovo aqui, né, pra vocês. Você também teve que deixar secar alguma coisa ou não? Tem. Também. Então não pode, ela não pode estar com vestígio, nada. É que, na verdade, qualquer vestígio, tanto da casca do ovo, quanto no caso da borra de café, ele pode criar esse bolorzinho que a gente não quer. Porque daí esse bolor pode trazer um fungo pra planta. Então, por isso, deixar secar é uma coisa ótima. E pra casca do ovo, funciona deixar secar? Precisa lavar, passar água, alguma coisa? Eu passo uma água, mas assim, não fico ali passando o dedo. Passo uma água rapidinho. Não vai passar detergente, nada. Não precisa, não. E deixa secando. Demora um pouquinho mais pra secar, porque tem aquele grudezinho, né? E aí, assim, aqui até, ó, tem um ovinho ali, né? Uma casquinha de ovo quebrada, que, digamos assim, muita gente usa assim. Quebra e incorpora no solo. Só que o que acontece? O cálcio que tá aqui, ele demora mais tempo para ser liberado na terra. Então, o ideal seria? Triturar. Triturar no liquidificador? Liquidificador. Essa eu triturei no liquidificador. Mas pode ser no triturador, no... Pode ser, de repente, com aquela colher... batendo aquele socadorzinho pode também. Pode. Porque assim ela vai entregar o cálcio, né? Que a casca de ovo é rica em cálcio para a plantinha. Antes. Então aqui demora mais. Quanto menor, melhor. Quanto mas melhor. Não é uma farinha ainda, não é para ela virar um pó. Não, se virar não tem problema. Não tem problema, vai entregar antes ainda. Tá? Mas pode ser assim, ó, deixando esse daqui eu triturei no liquidificador. Daí não ficou tão moidinho, ó. Dá pra gente ver aqui, né? Como que mas você aqui faz já entrega pra secar bem, ó. a casca do ovo, o café? Junta bicho ou não? Você tem que deixar num lugar externo, no sol. Se não tiver sol, não funciona. Na verdade, até seca, mas vai demorar muito, né? Então, na verdade, eu sempre coloco... Coisas usa, não, até dá pra colocar. Eu nunca sequei, mas no forno daí, não no micro-ondas. Porque no micro-ondas eu acho que a casca do ovo não vai rolar, né? Na verdade vai torrar, né? Vai torrar. Mas dá pra você deixar ali numa temperatura, acho que de uns 50, mais ou menos, levezinha, por uns 10 minutos, que ajuda. Mas eu seco tudo externo. Eu coloco fora, não aparece mosca, não aparece nada. Coloca assim num potinho Coloco num potinho, e deixo ali secando. Legal. Tá. E depois você guarda isso? Você guarda, isso é bom. Isso daqui a gente pode estar guardando tanto a borra quanto a casca do ovo por meses, assim, meses. É bem eu não guardo tanto tempo porque eu acabo usando, né, frequentemente, mas pode guardar por bastante tempo. Tá? Legal. E aqui a gente tem a casca de banana, né? Aqui ela tá bem fresquinha, né? Inclusive, porque essa daqui... Antes de vir aquela banana que você estava comendo ali, né? Aquela. Então, aqui mesmo. Então, você pegou ali, você pode cortar com a faquinha, com a isso daí eu já faço para as minhocas mesmo, de verdade. Eu já corto para facilitar, para não vir bicho, né? Sim. Então, aqui a gente pode usar. É que hoje a gente vai fazer uma receitinha de um adobo bem bacana, que dá pra gente usar ela assim in natura. Mas a gente também pode secar. Se você secar no sol, vai ficar bem pretinha e bem durinha. Daí a gente pode usar ela daquele jeito. E daí, inclusive, a gente pode triturar no liquidificador, que vai ficar um pozinho assim também. E daí dá pra armazenar, porque eu acho que ela fresca assim vai ser um problema, né? Isso, essa daqui... ela vai deteriorar. Sim, essa daqui. Daí daria fungo, se eu guardo ela aqui desse jeito, vai dar fungo, vai dar um monte de coisa. É que a gente vai usar ela na receitinha. Né? Receitinha. Pra gente aprender. Mas se não, você seca. Secando a casca também meses. Também então, no sol. Também no sol. 3, 4 dias seca, depende do sol, né? Depende do sol. Mas assim, todos os 3, então, nutrientes, digamos assim, secam e a gente consegue guardar. O perigo, sabe o que é? Você colocar pra secar e esquecer o negócio lá. Daí 3 dias começou a chover, perdeu tudo. Daí tem que secar de novo. O que é aquele potinho ali, esse esse daqui é a canela. Canela também pode ser usada? A canela não é adubo, então você veja. Então, só revisando, esse tem nitrogênio, que é um dos principais nutrientes, cálcio, também um dos principais, e potássio, tá? Então, também um dos principais. A canela não tem um nutriente para entregar para tua planta, mas o que ela tem? Ação fungicida. Então, é maravilhoso se a gente incorporar um pouquinho de canela junto com o adubo, porque a gente evita aí um monte de fungos e problemas que a gente possa vir a ter com as plantinhas.
E, Cris, aí como o uso no dia a dia vai ser o quê? Eu vou pegar uma colher de café e vou colocar num dia da semana, eu vou colocar tudo de uma vez, eu tenho que entender da planta para saber o que ela está precisando. Daí, onde que entra o grau de dificuldade agora? Então, se a gente não consegue, a gente só conseguiria através de um teste ali, pegando um pouquinho de terra para ver a quantidade de nutrientes. Ninguém vai fazer isso, né? Muito mesmo, ninguém vai fazer isso. Então, de forma geral, o bom desses adubos é que a gente pode contar assim. Então, por exemplo, qualquer planta, então, seja ela, né, da pileia, que é essa daqui, ou uma orquídea, uma flor, você pode estar usando qualquer um dos 3. E você pode pensar assim, eu vou usar esse adubo aqui uma vez por mês, por exemplo. Você bem pode tranquilo. estabelecer uma vez por mês é suficiente. Isso. E quanto, né? Então aqui a gente vai usar vamos colocar aqui para vocês poderem enxergar. Então, ó, aqui é um líriozinho da paz, né? Consegue pegar ali da robótica? Lá. Deixa eu abrir Acho aqui. Que ali vai Será que dar. consegue? Tá, então quanto que eu vou colocar? Ó, se eu pegar uma colherzinha aqui de sobremesa, né? Uma colherzinha de sobremesa. Eu posso colocar uma colherzinha, esse vaso é um vaso de 10 centímetros de diâmetro, um vaso pequeno. Então eu posso colocar aqui uma colherzinha rasa, assim, de sobremesa. Café, isso. Posso colocar aqui, ó, e depois estar incorporando, não tem problema, tá? E vou colocar aqui uma colherzinha de cálcio. Não vou colocar a nossa bananinha, porque essa daqui não tá sequinha. Porque que nem eu falei pra você. Que colocar seca. Seca você poderia colocar a mesma quantidade. E aí eu vou pegar a minha pazinha e vou... interessante. Daí você misturar. Tem que dar uma espalhada geral ou não? Tem que dar só uma misturada assim, ó. Não tem problema no caso delas entrarem em contato com a raiz, porque quantidade de nutriente fraquinho. É diferente do adubo granulado que a gente compra na floricultura, que se entrar em contato com a raiz queima. Então esse é o bom... né, desses adubos orgânicos. Então, ó, incorporei aqui, aí depois dá uma regadinha, né? Não precisa nem pôr do outro lado. Pode não pegar precisa. Só o lado mais vazio ali do vaso. O mais fácil para você, pode ser, né? Legal. Então podemos incorporar assim e também poderia abrir um buraquinho, colocar e fechar também. Também poderia ser. Mesma coisa, mesmo que tá? fique só num local ali, concentrado, não tem problema. Isso, vai entregar o nutriente para a planta do mesmo jeito, tá? Legal. Aí daí, depois, em seguida, jogar água é importante. Isso, regar sempre é importante depois que a gente aduba. A não ser que seja adubo líquido, é claro, adubo líquido você já tá regando meio que adubando junto. Mas qualquer adubo, farelado, granulado, sempre rega depois. Legal. Tá. Nossa, muito boa essa dica. Então, esta é uma forma de usar eles secos. Certo. E aí, a gente trouxe aqui pra gente fazer um adubo líquido usando todos os nutrientes também. E daí, qual que é a diferença entre eu colocar um líquido ou um desse que tá sequinho? Na verdade, assim, de nutrientes pra tua planta não tem muita diferença. Mesma coisa, se você colocar ele sequinho assim ou colocar ele líquido. Mas, por exemplo, pra orquídea, a gente já tem uma certa dificuldade de trabalhar com ele assim, porque o substrato dela é cascudo, né? É pedaçudo, então acaba que não segura muito assim. Então, para ela seria mais interessante o líquido para fazer chegar mais na planta. Exatamente. E aí, quando você pulverizar a orquídea, só toma cuidado para não pulverizar a flor junto. Então, pulveriza o caulezinho, a hastezinha, junto com as folhas, o substrato ali. Mas rega o substrato, tudo. Mas as flores não, porque daí diminui o tempo de vida da floração. E quando é uma planta assim... Vai tudo. Até na folha. Tudo. Folha. Você pode regar, então você pode pulverizar e você pode regar também. Legal. Tá? Então você vai fazer uma receita ali, vamos. Vamos, então tá. Então aqui... Depois ali água? Água da torneira, normal. Qual quantidade? 1 litro. 1 litro. Né? Claro, essa receita eu vou dar para 1 litro, mas você pode fazer para 500 ml, de acordo com a quantidade de planta que você tenha, tá? Então eu vou usar aqui nessa receita, você pode colocar, aqui tem 3, 4 cascas de ovo, tá? Então você pode usar 4, não tem problema. Eu tenho 5, posso colocar uma mais? Pode. Tenho 3, pode? Pode. Tá, vamos usar ela inteira, né? Porque aqui ela tá triturada. Então eu coloquei lá o meu ovinho, que vai trazer cálcio. Certo. Vou pegar a borra de café, então nesse caso não precisaria estar seca. E nesse caso poderia já pegar direto. Já poderia pegar direto. Também não precisaria estar seco. Também não. Pode ser todos feito tudo na hora ali. Tudo in natura. Daí pode ser, eu passei o café agora. Já posso usar a borra ali, não tem problema. Então vou usar aqui a borra de café, tá? Vou colocar aqui, ó, 3 colheres de sopa. Tá. Bem cheias, ó. Então são 3 colheres de sopa, 3 ovos, você falou? 3, 4 cascas de ovos. E aqui eu vou virar meu potinho todo, porque aqui tem 3 cascas de banana. Poderia ser também 4, poderia ser 2. Não tem problema. Não tem problema, tá? Então essa daqui, como tá in natura, justamente pra essa parte, né? Mas em vez de eu pegar 3, 3 e 3, vai dar certo, né? Também 3, 3 e 3 vai. Se você quiser pra simplificar a receita, pra ficar mais fácil pra gente pensar, né? E vou bater tudo. Certo. Então, bato. Então, vamos lá, fazer um barulhinho.
só, Carol. Tá. Assim já tá bom. Não, tá? não precisa sumir, não vai sumir dali o ovo, não né? vai, Porque... exatamente, não vai sumir. Só precisa dar aquela misturada e uma triturada leve. Tá. Né? Então, aqui já tá bom, tá? O que eu vou fazer com isso? Eu já posso aplicar direto na planta? O que você acha? Você acha que pode? Acho que pode. Não? Não pode. Não? Não Tem pode. que gelar? Não. Tem O que acontece? Aqui, ó, você veja, aqui a gente tinha, né, a casca do ovo tava sequinha, o pó de café também, mas a casca de banana não. Certo. E aí ela vai entrar naquela, um pouquinho da decomposição que eu tava falando pra você. Certo. E isso vai fermentar. Então, por isso que quando a gente faz essa receita, a gente coloca ela numa garrafa PET ou numa garrafa qualquer, tá? Então, eu vou colocar a receita aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa receita aqui por uns 4 dias, descansando antes de usar, tá? E por quanto tempo que ela vai durar? Porque se eu não usar todo o líquido... Se você não usar todo o líquido, aí o que você vai fazer? Ó, aqui vocês vão ver que tá um pouquinho pedaçudo, ainda poderia ter batido mais, né? Tá, pode ser. Mas é claro que a gente não tem... É que também não tem o tempo da TV, mas se a pessoa em casa, ela pode bater uns 3 minutos. Pode, porque daí vai triturar mais a casca de banana, tá? Principalmente porque aqui é mais, ó, um pouquinho de casca de ovo, casca de banana ali no fundo, tá? Mas tá aqui o adubo tá feito. E aí, o que você vai fazer? Se você usar pra pulverizar na orquídea, é legal você dar uma peneiradinha. Porque sempre vai ficar o pedacinho, sabe? Então daí fica bem pra poder passar no pulverizador. E aqui eu vou fazer assim, ó, deixa eu tirar esse daqui, eu vou fechar minha garrafa. E aí, todo dia, eu vou vir, então, nesses 4 dias, tá? 4 dias que eu vou deixar fermentando. Eu vou vir e vou dar uma balançadinha, porque isso daqui vai fazer com que aqui vai estufar. Depois, ó, ela tá molinha, amanhã ela vai estar durinha. Dura. Aí você dá vai abrir o gás. Isso, solta um pouquinho. Porque a garrafa pode até estourar. Então, uma vez por dia, você vai mexer... E vai deixar ela descansando em pé mesmo. Exato. Pode ser em pé, tranquilo, lá num lugar. Não deixa no sol, né? Pode deixar no sol e também nem na geladeira. Deixa no sol. Isso, você pode deixar na geladeira depois que deu os 4 dias que você vai usar na tua planta. Você pode deixar na geladeira que vai segurar, vai conservar um pouquinho mais. Você pode usar isso daqui durante 15 dias. Passou de 15 dias, daí bota pra fora. E esse também entraria naquela porção de uma vez por mês? Essa daqui pode ser uma vez por semana. Pode ser. Então, daí, se tiver a sobra, você consegue usar. Consegue ir usando. E você pode usar pulverizando, que nem estava falando, e você pode pegar, digamos aqui, digamos que estivesse pronto. Eu podia abrir minha garrafa PET e regar a minha planta com ela. E daí a quantidade? Como se fosse uma rega com a água, rega assim. mesmo. Rega. Claro que você não vai regar, às vezes, tanto, né? Que nem a água, você rega mais. Mas pode regar como se fosse uma rega, pode cair próximo de raiz, que não tem problema. E se vai também vazar, também não vai ter problema, não tem problema, né? A gente só não vai fazer isso aqui porque a gente acabou de fazer a receitinha. Sim, e porque também, se não faria... tá ácido, exatamente. Mas então, 4 dias descansando e depois você pode usar durante 15 dias direto. Legal. Nossa, que dicas boas. E aqui, Carol... isso. Vou fazer pra ver o resultado dela. Isso, faça. E aqui, você veja, aqui a gente tá entregando, então, olha quantos nutrientes, né? 3 tipos de nutrientes, fora os micro, que sempre tem uns micronutrientes ali escondidinhos que a gente entrega também. Entendi. E isso é o que... muito bom, né? Muito bom. O que os adubos principais entregam. Sim, né? com certeza. E de grátis. De grátis, esse é bom. Isso é bom. Não, grátis e ainda diminuindo o lixo, como eu falei ali, né? Exato, sustentabilidade, né? Ajudando o planeta aí a... Cris, você tá no Instagram, né? Sim, Cris Semer, tá ali aparecendo pra você certinho como que escreve. Você tá em mais alguma rede social? Estamos no YouTube também, Facebook. Cris Semer. Inclusive, a gente tem live toda semana para estar ensinando as pessoas a cuidarem das plantinhas. Lá no YouTube? No YouTube. Que legal. Toda semana a gente tem, toda quinta. Toda quinta? Toda quinta. Tem horário fixo ou não? Sim. Agora era 7h27, agora vai passar para 8h27. 8h27. Olha a primeira mão aqui. Já tô... 8h27. Também tem dicas lá, então, no canal do YouTube da Cris. Muito obrigada, Obrigada Cris, por você, estar foi um aqui prazer, hoje, viu? Eu que agradeço. Obrigada viu? mesmo.